Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação em C. Hoje nós estaremos falando sobre as instruções de repetição, os laços. Basicamente, na linguagem C, assim como na maioria das outras linguagens de programação, nós temos aí três tipos de instruções de repetição. Aqui a gente tem nesse slide as duas primeiras, eu vou apresentar, né? A while e a do while. E também temos a instrução for. A gente vai falar um pouco de cada uma delas e quando que cada uma delas são empregadas de forma adequada. Então vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho dessas duas, né? As instruções while e do while são denominadas instruções de laço e realizam repetidas execuções de um determinado bloco, ou trecho, né, de código conforme a validade do seu critério condicional. Então aqui a gente tem que, exatamente como estão os trechos ali que estão sublinhados, o que são as instruções while e do while? São instruções de laço que realizam repetidas execuções, então vai ficar repetindo ali instruções de laço, né, de um determinado bloco de código conforme a validade do seu critério condicional, porque senão um loop fica eterno ali, né? Eles vão ficar ali repetindo. Quando eles vão parar com essa repetição? Quando eles vão parar com isso? Né? Eles vão parar quando um critério condicional for alcançado. Ok, pessoal? Ou deixar de ser alcançado. Isso vai depender de acordo com a sua lógica, com a lógica que você, programador, vai definir quando você estiver declarando o bloco de instruções de repetição no seu código. Beleza? Então vamos aqui para a próxima definição. Geralmente, a utilização das instruções while e do while ocorrem quando a quantidade de vezes que o laço está sendo executado, né, não é previamente conhecida ou controlada. Ou seja, você não sabe se ele vai executar ali 10 vezes, 50 vezes, ou se você tem talvez um vetor, né, e você vai executar a quantidade de vezes do comprimento dele, porque você sabe que ele é finito, né, você conhece ele. Se eu vou repetir 10 vezes, você sabe que isso vai ser 10 vezes. Se tem um vetor, você sabe que um vetor tem um arranjo, né, enfim, uma matriz tem finitos elementos. Mas quando você não sabe a priori se vai ficar um loop eterno ali, ou talvez um sistema, né, com um sistema de espera de um sinal, por exemplo, sistema de ar-condicionado, né, onde você tem um controle que está esperando ali um sinal o tempo todo, então talvez o while seja mais adequado nesse momento, porque ele está ali, você não sabe quanto tempo qual vai ser a parada dessa quantidade de laço. A gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes nos exemplos, tá, pessoal? Então é só a gente entender que geralmente, mas não é uma regra, o while e do while são empregados no código, né, são melhores empregados quando a quantidade de laços não é previamente conhecida, tá bom? Olha, e aí vem o slide dizendo exatamente isso aqui, ó. O conhecimento da quantidade de vezes que o laço será executado não invalida a utilização das instruções while e do while. Entretanto, comumente, né, para essa finalidade, utiliza-se a instrução for, né, mais adequada nessas situações, beleza? A gente vai ver isso com um pouco mais de explanação. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso, né? Essas são as definições mais teóricas de while, do while e um pouquinho aí do for. São instruções de repetição que vão repetir N vezes, né, um determinado bloco de instruções de códigos alinhadas, enquanto o critério de condição dessas repetições for verdadeiro. Quando não for mais verdadeiro, a instrução de repetição para de ser executada. Ok? Então vamos lá. Instruções de repetição. Então, o while, vamos falar do while agora, né, que é do inglês enquanto. Né? E a gente vai ver aqui a estrutura da instrução while. Então a gente tem aqui, ó, o while abre parênteses, é aí que a gente vai ter a condição, uma expressão lógica como vocês já fizeram várias vezes no if, né? Enfim, estão acostumados já a entender o que é uma expressão, uma condição lógica, né? Uma expressão lógica. Então, enquanto, ou seja, o while a condição for verdadeira,
o trecho de código a ser executado, caso a condição seja válida, será processado. É o trecho aninhado ali, perceba aqui no mouse, né? A abertura e o fechamento de bloco de código, ok, pessoal? Então, tudo que tiver aqui dentro da instrução while será executado caso essa condição, a expressão lógica que você, programador, for definir para a sua instrução while, for verdadeira. Quando não for mais verdadeira, a instrução o bloco de código para de ser repetido, para de ser executado, e o fluxo de execução do programa continua depois aqui do fechamento de bloco de código. Ok? A gente vai ver um exemplozinho mais prático, claro, né? Como a gente sempre faz aqui. Então, olha só, a condição define uma expressão lógica que será verificada antes de cada execução do bloco de instruções alinhadas, né? Que é esse bloco aqui, o trecho que está dentro do while. E aqui tem uma observação. Caso a expressão lógica apresente um resultado falso logo na primeira verificação, logo no primeiro teste aqui da condição, o bloco de código alinhado não será executado nenhuma vez. Ok? Então, por exemplo, se o programa está no fluxo de execução vindo, aí chegou aqui no bloco while, então, enquanto aí vem a condição que você, programador, definiu aqui, né? E a expressão lógica, na primeira tentativa de entrar aqui no while, já dá falso. O fluxo de execução sai e continua aqui após o fechamento de bloco da sua instrução while, da sua estrutura while, sem executar qualquer linha de código aqui dentro, se logo no primeiro teste for falso. Ok, pessoal? Se for verdadeiro, ele entra, executa, enquanto continuar sendo verdadeiro. Tá bom? Então, vamos passar aqui para o próximo slide, né? A gente vai ver um teste na prática daqui a pouquinho, tá, pessoal? Mas vamos passar para o próximo slide aqui. E a gente tem aqui, ó, um exemplozinho aqui visual, tá? No slide, depois a gente vai fazer teste mesmo, a gente vai para mão na massa. Mas vamos ver aqui, ó. Exemplo do while. Tem uma variável aqui sendo declarada, isso aqui é um trecho de código, tá, pessoal? Não está o programa todo aqui, não, tá? Você deve estar assistindo falta aqui, né, da função principal, enfim, mas aqui é só o trechinho da instrução while, beleza? E uma variávelzinha sendo declarada ali porque ela está sendo usada no exemplo. Então, olha só, uma variável, né, tem chamada i, aqui qualquer, né, de inteiro, né, do tipo int, perceba, né? Então, está bem semântico aqui, né? Int i, bem clássico, né? Recebe o valor de 20. Então, após a execução dessa linha, nós temos na memória uma variável i, do tipo inteiro, cujo seu valor é 20. Beleza? Isso aí vocês já conhecem, né? Variáveis, tipos de dados, enfim. E aí a próxima linha é enquanto, veja bem, enquanto i, que vale quanto? 20, dividido por 3, tiver o resto da divisão diferente de 0, essa a instrução, todas as instruções de código alinhadas ao while serão executadas. Nem vamos falar delas ainda, né? Então vamos falar só do teste aqui. Então, enquanto, ou seja, 20 mod 3 for diferente de 0, essas instruções serão executadas. Ok, pessoal? Então, na primeira vez, vamos lá. Enquanto 20 mod 3 é diferente de 0, ou seja, 20 dividido por 3 tem resto da divisão 0? Tem, porque 20 dividido por 3 seria 18 por 3 com resto 2. Ok, pessoal? Então, ele vai entrar aqui, vai imprimir, ó, o valor %d, né, caractere aqui de conversão, para uma impressão de inteiro no printf, aqui tem o i é 20, e aí quebra a linha. Então, vai imprimir 20, quebrar a linha, e depois vai decrementar aqui o valor de i, que inicialmente era 20, agora é 19. Acabaram todas as instruções alinhadas, todos os códigos alinhados ao while, acabaram, só temos 2 linhas. Beleza, então volta para o teste. Terminou tudo que está dentro do while foi executado, tudo foi verdadeiro, né? Primeiro teste foi verdadeiro, entrou no while, todas as linhas de código aqui, só temos 2, foram executadas, né? Um printf, uma chamada de uma função, a função printf, da biblioteca stdio vocês conhecem, e uma operação aritmética aqui que foi decremento
da variável i que está declarada previamente. Ok? Só duas linhas, terminaram as instruções todas. Então, como estamos dentro de uma instrução while, o código, o bloco vai voltar a se repetir. Então, o fluxo vem aqui, de novo, né? Terminou aqui, volta aqui, ó, ao loop, ó, ao laço. Terminou o printf, o i menos, o decremento, volta aqui para o teste. Testou. Só que o decremento mudou o valor de i. Lembrem-se, né, pessoal? Era 20, decrementou agora 19. Porém, 19 dividido por 3 tem resto de divisão diferente de zero? Tem, é 1, né? Ainda é 1. Então, vai imprimir 19 aqui. Beleza, pessoal? Vai entrar, é verdadeiro, né? Esse teste. Vai entrar, imprimiu agora 19, tinha impresso 20 antes, agora imprimiu 19, decrementou de novo a variável, que agora é 18, era 19, né? Agora 18. E terminaram as instruções? Terminaram, beleza. Aí volta aqui no teste. Agora 18 dividido por 3, tem resto da divisão diferente de zero? Não. 18 por 3 dá, o quociente é 6 e o resto é exatamente zero, então a função termina. Desculpa, o bloco de código do while termina e o programa continuaria aqui, se tivesse, né, mais alguma coisa. Beleza, pessoal? Então é isso, né? O while, a instrução while, ela pega um bloco de código aninhado à instrução e vai executando, repetindo aquilo ali enquanto a condição for verdadeira. Quando não for mais, para e o fluxo do programa continua. Beleza? Vamos terminar de ler aqui o slide. O exemplo acima exibirá mensagens com o valor de i, o atual, né? Enquanto o módulo, ou seja, o resto da divisão de i por 3 foi diferente de zero. Primeiro, então, olha só, isso aqui é importante, hein? Primeiro testa, né, condicional, e depois executa o bloco, caso seja verdadeiro. Beleza? O próximo slide, pessoal, a gente já vai falar do do while. Mas antes de falar do do while, vamos lá para a mão na massa aqui e vamos dar uma olhadinha no while, beleza? Pegar esse mesmo exemplo aqui, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vou pegar esse mesmo bloco aqui, não vou tentar copiar não, que acho que vai dar erro aqui. Vou salvar aqui primeiro, né? Vou vir aqui em Documents, vou vir aqui em Introdução, vou vir aqui em aula 7, vou criar aqui, aula 7, ok? Então vamos lá, vou criar aqui o nosso arquivo, que seria exemplo 1. Vou botar aqui o while exemplo 1.c, ok? Então vamos lá. Então já que eu salvei, vamos criar o arquivo do zero, tá, pessoal? Então, o que tem que ter de novo sempre, né? Obrigatoriamente, não programa em C. Função principal, ela retorna um inteiro, o nome dela é main. E aqui tem os nossos parâmetros, né, obrigatórios, né, que é um inteiro e um é um ponteiro de ponteiro, ou seja, um vetor bidimensional, né, uma matriz de caracteres. A gente vai chamar esse cara de argc, que é o contador de argumentos, né, argument counter, e a gente vai chamar esse cara de argv, que é o argv, que é o argument values, os valores dos argumentos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Isso aqui a gente já aprendeu, né, em outras aulas. E aqui a gente tem o return 0, que também já dialogamos, né, já aprendemos o porquê que retorna 0. Ok? Então tá aqui o nosso esboço, né, do nosso programa inicial. Então vamos lá declarar esse cara aqui, repetir esse código. Então temos aqui a variável i, né, do tipo inteiro, que recebe valor 20. Vamos lá então, int i recebe 20. Beleza? E depois nós temos um enquanto i mod 3 for diferente de 0, certo? Enquanto isso for verdadeiro, a gente vai usar a função printf. Opa, se a gente vai usar a printf, a gente tem que fazer o quê, pessoal? Declarar aqui, incluir, né? Declarar aqui a diretiva de processamento include, pré-processamento include, para incluir a biblioteca standard input output, stdio, para que a gente possa usar a função printf que está definida na biblioteca, beleza? Isso aqui vocês também já sabem bem, né? Então, como a gente vai imprimir a variável i,
certo? Então a gente vai usar o caractere de conversão %d ou %i, tanto faz, e quebrar a linha, que é exatamente o que faz aqui, né? Isso aí, no slide. Depois a gente vai decrementar aqui a variável i declarada, beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos executar aqui, salvei o programa, Ctrl S, e vou aqui abrir o meu terminal, certo? E vou botar ele aqui no cantinho, e vou navegar aqui até a pasta documentos, introdução, aula 7, beleza, vamos dar um ls aqui, o while exemplo, está lá o arquivo, gcc while exemplo, não teve erro, vamos executar então, ./a.out. Beleza, pessoal, exatamente o que a gente tinha conversado, né? Na teoria ali, na teórica, quando a gente estava apresentando os slides. Primeiro, houve o teste, testou aqui 20 mod 3 é diferente de 0? Sim, porque tem resto 2, né? 20 dividido por 3. E então imprimiu 20, imprimiu 20 e decrementou para 19. Depois fez o teste, 19 dividido por 3, tem resto da divisão igual, é diferente de 0? Tem, porque resto da divisão de 19 por 3 é 1. E aí imprimiu 19 e depois decrementou de novo, né? Decrementou aqui. Aí no terceiro teste, a condição foi 18 dividido por 3, tem resto da divisão dividido por 0? Não, é exatamente 0 o resto da divisão. Então, o programa continuou o fluxo aqui, mas como a gente não tem mais nada no programa, né, a função main termina, então a execução parou aqui e o nosso resultado foi a impressão dos valores 20 e 19. Beleza, pessoal? Ficou claro isso aí para o while? Né? O while tá beleza? Então, qualquer dúvida, né? Isso aqui não é uma aula síncrona, né? Então não dá para deixar aberto aqui para perguntas. Vocês podem mandar mensagem aí no chat do YouTube ou qualquer plataforma aqui que eu estiver trabalhando, tá? E a gente manda mensagem para mim e a gente tira qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui agora, a gente vai falar do while. Beleza? Muito parecido com o while, né? A do while tem uma diferença crucial que a gente vai ver isso aqui agora. Então vamos lá, ó, do while, faça enquanto. Não é só enquanto, né? Agora é faça enquanto. Isso já diz muita coisa. Vamos lá. Estrutura da instrução do while. Do, ou seja, faça. Então nós temos aqui a abertura e fechamento de bloco de código e temos o trecho de código a ser executado antes do teste condicional. Então perceba a diferença, né? Vou voltar rapidinho aqui, tá? Uns slides. No while, o trecho de código a ser executado caso a condição seja válida, ou seja, o trecho de código a execução do trecho de código no while é condicionado à validação dessa condição. Ok, pessoal? Olha a diferença. No caso do while, o trecho de código é executado de qualquer maneira, antes do teste. Agora, a prevalência do laço vai depender do teste. Perfeito? Não sei se ficou claro, ficou com dúvida, a gente vai ver isso agora na prática, tá, pessoal? Mas vamos lá, então. Ó. Onde a condição, ou seja, esse cara aqui, né, essa expressão lógica aqui, a expressão lógica ou a condição, define uma expressão lógica que será verificada após cada execução do bloco de instruções alinhadas. Os blocos de instruções dentro do while. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos ver aqui uma observação. O bloco de código definido em do while será executado no mínimo uma vez, pois o teste condicional definido em condição é realizado após a execução do bloco de código. Então, no mínimo, pessoal, uma vez, todo o trecho aqui será executado, porque a condição é feita só depois. O fluxo de execução de um programa é top-down, né, de cima para baixo. Então, se você definiu aqui antes o trecho de código e a condição veio depois, que é assim que é a estrutura do while, então, independente da invalidade da sua expressão lógica, mesmo que inicial, na primeira vez que o do while for processado pelo fluxo de execução, o bloco de código, todo o trecho de código alinhado vai ser executado. Beleza, pessoal? Então, vamos ver isso na prática. Com a mesma estrutura que a gente teve no
no while, tá? Mesmo código tá aqui. Então vamos lá, ó. Se temos aqui de novo uma variável do tipo inteira, chamada i, do tipo inteiro, né? Chamada i, e recebendo o valor 20. E aí, o que o código tá, o que o bloco está fazendo? Faça o quê? A impressão, o print, do valor atual de i. Qual que é o valor atual de i? 20. Beleza. E aí foi decrementado aqui, ó. Era 20, agora é 19, mas imprimiu 20. Beleza, pessoal? Então lá, 20 impresso, ó. Quantidade de impressões aqui, vou contar no dedo. Imprimiu 20, uma impressão. Imprimiu o número 20. E aí ele testou. Enquanto, agora não é mais 20, ó, o teste é com 19, tá vendo? Enquanto 19 mod 3 for diferente de 0, ou seja, 19 dividido por 3 tem resto da divisão igual a 0. Beleza, pessoal? Então vamos lá. 19 dividido por 3 tem resto da divisão diferente de 0? Tem sim. Então volta pro do e a gente vai começar a doing, né? Fazendo aqui tudo que está aqui dentro. Então, faça o quê? Imprima esse cara aqui, faça o print. Print, de novo, né? Qual que é o valor que está aqui, pessoal? 19. Então, segundo print, 20, né? Primeiro print, 19 segundo. E aí, ele define aqui o decremento da variável. I menos menos, né? Que agora é 18. Certo, pessoal? Então, 18. Aí, enquanto i mod 3 for diferente de 0. 18 dividido por 3 é diferente de 0? Não, não é diferente de 0. Então, ele sai e continua. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó. Imprimimos duas vezes, né? Vamos fazer esse teste aqui agora, tá? Na prática. Mas vamos terminar só aqui, ó. O exemplo acima exibirá mensagens de alerta. Não mensagem de alerta, né? Enfim, exibirá mensagens com o valor de i, enquanto o módulo resta a divisão de i por 3 for diferente de 0. Essa mensagem de alerta aqui, vê se é algum JavaScript que eu estava fazendo aqui, que eu troquei aqui, ó, exibirá mensagens com o valor e ficou mensagem de alerta aqui. Enfim, ignora esse alerta aí. Com o valor de i, enquanto o módulo, ou seja, o resto da divisão de i por 3 for diferente de 0. Primeiro executa o bloco e depois testa a condicional. Beleza, pessoal? Então, vamos repetir esse mesmo código aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um novo arquivo, vou só mudar de while exemplo 1, vou botar do while exemplo 1, beleza? E eu vou copiar o código aqui, pessoal, que é a mesma coisa, né? Só vai mudar o while para o do while, beleza? E aqui é o seguinte, ó, em vez do while estar aqui, o while, o do, vou dar um Ctrl X aqui, que vou copiar, o do que vai estar aqui, ó, do, faça, né? E aí, faça enquanto essa condicional verdadeira. Agora, pessoal, rapidinho aqui, vocês viram no slide, né? Esse cara tem um ponto e vírgula aqui depois do while. É a única situação onde instruções de repetição e de condição recebem ponto e vírgula, é o do while. Então, você tem que botar um ponto e vírgula aqui no final, ok? Isso é uma definição do pai da linguagem, né, do finado Dennis Ritchie, e é assim mesmo, não tem jeito, né? Por que esse ponto e vírgula apareceu no do while, não tem no while, não tem no for, não tem no if, não tem no if else, não tem tudo que é canto, mas tem no do while. Por quê? Não tem no switch case. Por que no do while? Eu não sei dizer para vocês. Eu tinha que ter perguntado o Dennis Ritchie, agora não dá mais, né? Ele já não está mais entre nós. Então, o do while tem esse ponto e vírgula aí, tá? Faz parte da sintaxe da linguagem C, da instrução de repetição do while. Ok, pessoal? Então, vamos salvar aqui, tá salvo, né? E vamos compilar aqui, ó. Vou dar um ls aqui, listar. Agora a gente tem o do while aqui, tá? Vou remover aqui o executável anterior. Vou compilar aqui agora, chamar o GCC e compilar o do while. Beleza, sem problema. E vou rodar aqui, ó, ponto barra ponto out. Ok? Mesmos valores, né? 20 e 19. Aí você me pergunta, mas o que mudou? Mudou o seguinte, pessoal. Primeiro ele executa, depois ele testa. Pelo fato de ter executado, o valor da variável i teve no final
de ambos os blocos de repetição, instruções de repetição, while e do while, a gente teve aí um resultado diferente. Nossa variável teve um valor diferente. Vocês querem ver isso na prática? Então, ó, no final de cada um desses caras, eu vou colocar um print, vou copiar aqui o print do valor de i e vou colocar aqui, ó, valor final de i em ambas as situações, ok? Vamos lá. E aqui também, valor final de i, né, da variável i. Fica mais explicativo, né? Valor final da variável i. Ok? Vamos deixar mais organizadinho aqui. Eu vou mudar aqui. Aqui eu não salvei agora. Beleza? Vou limpar, deixa eu remover aqui esse executável. Deixa eu limpar aqui, dar um ls, os dois estão aqui, né? Vamos executar aqui o while primeiro, tá? Então vamos compilar o while, o exemplo do while, e vamos executar. Ó, o valor final no while foi 18. Beleza, pessoal? Esse aqui é o valor final da variável i no while. Agora vamos ver esse valor no do while. GCC do while. 18 também. O que mudou exatamente nisso, né? Nada. A gente viu que ambos performaram, né? Desempenharam o mesmo papel, né? Ok, legal. Agora, percebam se a gente faz só uma alteraçãozinha no valor inicial da variável i. Vamos lá, então. A variável i era inicialmente 20, tanto aqui no do while quanto no while, certo? Ó. Agora vamos mudar aqui para 18 no while e para 18 também no do while. Beleza? Vamos aqui agora fazer uma execução, né, uma compilação e execução. Vou limpar, vou remover aqui o executável anterior. Ó, estão os dois aqui, os arquivos estão salvos, tá, pessoal? Vamos executar primeiro aqui na ordem, né, que a gente aprendeu o while, ok? Compilamos, vamos executar aqui, ó, o valor final da variável é 18, e inicial também, né, ou seja, não houveram mudanças no valor da variável i, ok? Ela foi inicializada com 18 e ela foi, no final do programa, ela também continuou com o mesmo valor. Agora, pessoal, vamos remover aqui o executável, vamos fazer a mesma comparação, mesmo teste agora com desculpa aqui, né? Compilei o while de novo. Vamos fazer o mesmo teste com o do while, ok? Então vamos vir aqui no do while, ó, o do while começa também com 18 e o do while é executado e depois a gente vê o final, valor final da variável. Então vamos lá, ponto barra a.out. Opa! Olha a produção diferente do resultado, hein, pessoal? Olha como que tudo mudou, né? Tudo mudou. O que aconteceu aqui? Vamos voltar aqui no while. O while foi o primeiro. A gente sabe que primeiro o while testa a condição, ou seja, a expressão lógica, antes de executar o trecho, né, o bloco de código alinhado. Então aqui o teste foi qual? Inicial, 18 dividido por 3 tem resto da divisão igual a zero? Desculpa, pessoal, diferente de zero, que ele quer saber? Não, ele tem igual a zero. 18 dividido por 3 é 6, quociente, resto zero. Então, esse teste aqui é falso e nenhuma instrução aqui alinhada executada, o programa continua aqui. E foi o que aconteceu, o programa continuou lá e já imprimiu aqui, ó, printf aqui, valor final da variável, quando a gente compilou aqui o while, exemplo 1.c, e executamos. Beleza, pessoal? Agora, no exemplo do while, foi diferente. A gente também inicializou o valor de i com 18, né, da variável i, só que primeiro faça, e aí entra o bloco de código. Ele imprimiu 18, tá aqui, ó, 18 impresso, e depois ele decrementou. Olha como tudo mudou, né? O bloco de código foi executado primeiro. E aí, quando decrementou, qual foi o valor testado aqui? Não foi 18, foi 17. Entenderam? E aí, 17, pessoal, mod 3
é diferente de zero. Isso aqui é verdadeiro, porque 17 dividido por 3 tem resto 2. Seria 15, né? Redondo ali, que daria quociente 5 e resto 0. Então, ele, como esse aqui é verdadeiro, né? 17 mod 3 é diferente de zero, ele volta, né? Imprime agora o 17, né? Valor atual, decrementa para 16 e faz o teste de novo. 16 mod 3 tem resto de divisão diferente por zero? Tem sim, né? Tem sim. 16 por 3, resto da divisão é 1, né? Então, é porque é 15, né? O redondo ali. E aí, continua, imprime o valor 16, decrementa o 16, o I, que é 16, para 15, desculpa. E aí ele testa de novo, né? Agora 15 mod 3 é diferente de zero? Não, 15 mod 3 é igual a zero. Ele sai e imprime aqui, ó. O valor final da variável é 15. Beleza, pessoal? Viram aí a diferença, né? E a importância de saber quando usar. O principal, pessoal, a gente está aqui aprendendo a linguagem, né? Sintaxe, porque isso aqui é uma aula de programação. Mas o principal, você como programador, como projetista, analista, né, do problema computacional a ser resolvido, é sacar, é ter a sacada. Quando que eu vou usar o while? Quando que eu vou usar o do while? Beleza, pessoal? Isso aí que é a grande sacada para você, programador. Beleza? Então, por hoje é só. A gente vai falar sobre a outra linguagem, a outra instrução de repetição, que é o for, no próximo encontro. Valeu, pessoal. Qualquer dúvida, deixe mensagem aí. Me manda mensagem também quem tem meus contatos e a gente vai se falando. Grande abraço, bons estudos para todos vocês.